mas os mais famosos sobre a Terra-média foram dois, e um livro de poesias, compilado de poesias, que é dentro da Terra-média também. Então, muita coisa que a maior parte que a gente tem do Tolkien foi publicado depois da morte dele, pelo filho, que foi o principal editor dele, Christopher Tolkien. E é interessante até analisar isso, porque o Tolkien, ele tinha a profissão dele, de fato, era professor de Oxford, filólogo, e é até relevante na área dele, principalmente nos estudos do anglo-saxão, poesia anglo-saxã bem antiga. E é interessante que toda a obra do Tolkien, ela é um hobby que ele tinha, basicamente isso. Um hobby para contar a história para os filhos e um hobby que ele queria criar uma mitologia típica da Inglaterra, porque ele achava que a Inglaterra, de fato, não tinha uma mitologia nacional, raiz inglesa, porque o rei Arthur, que a gente tem como o que seria uma mitologia inglesa, não é inglesa, vieram com os bretões e os franceses, né, que foram invasores, que depuseram os anglos que estavam lá. Tanto é que os inimigos do rei Arthur, que é daquela região de Gales ali, né, é celta, o rei Arthur, são justamente os anglos que chegaram invadindo. Então, ou seja, o inimigo dos normandos, né, que é o pessoal da Bretanha, Normandia, que invadiu a Inglaterra e dominou, né, e levou o francês para lá, né. Então, muitas palavras de origem francesa estão inseridas no inglês por causa desses invasores. Então, quem tinha essa relação com a língua, né, com o estudo da língua, porque ele era filólogo, então ele queria resgatar a origem do inglês, inclusive antes desse domínio dos normandos. Então, para ele era muito importante ter uma mitologia tipicamente inglesa. Então, o objetivo dele era criar artificialmente uma mitologia, e essa criação acabou se dando de forma até natural, porque primeiro ele cria as línguas como hobby, e a partir dessa invenção ele começa a ter inspiração para criar as outras coisas. Então não é tipo assim, vou criar uma história aqui legal para vender livro e tudo, não, ele fez um hobby de fato, que era as línguas, e aí, eu criei essa língua aqui, mas que povo falaria essa língua? Quais seriam as crenças desse povo, as culturas? E por aí vai. E os livros que ele publicou de fato mais famosos, o Hobbit e o Senhor dos Anéis, o Hobbit nasce como uma história infantil, que ele contava para os filhos. Ele não tinha nem intenção